Obrigado, reverendo. Eu fiquei com dó do senhor, viu? Ficou com dó de mim? O nosso secretário aí, para o esforço que ele fez para subir isso aqui, ó. Faltou uma escadinha aqui. É porque ele esqueceu da rampa, esqueceu de pôr a rampa para o pastor aqui. O pastor Odmilson, ele é da terrinha, tá vendo? Perceberam, né? Eu brincava com ele quando eu cheguei aqui na Baixada Santista, ele ligava para mim e falava assim: reverendo, adivinha quem está falando? Não tinha nem como errar, né? Dava para ver até o DNA da alma. Ore por mim, pastor, pela nossa devoção nesse momento, para pedir a Deus que nos abençoe. O sotaque nordestino a gente não consegue tirar, viu? Eu agradeço todo nordestino. Um abraço forte. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti queremos pedir que nos ajude. Durante essa noite, ó Deus, toma nos Teus braços o mensageiro da Tua palavra. Amém, Senhor. E que ele possa estar transmitindo com autoridade a Tua palavra aos nossos corações. Amém, Senhor. A Tua palavra nos diz e nos ensina que a Tua palavra é vida e transforma vidas. Que essa noite seja um dia de bênção e de salvação para muita gente que ainda não Te conhece. Sim, ó Deus. Ser conosco, ó Deus, como Teus filhos, ser conosco, ó Deus, como a Tua família. Aumenta cada vez mais e fortalece cada vez mais a nossa fé. E dá-nos sabedoria, ó Deus, para aceitarmos a Tua vontade sob a nossa vontade. Sim, ó Deus. Ser, ó Deus, com o reverendo Ismar, faz com que ele seja uma bênção nas Tuas mãos e que possa fazer diferença para Teu povo. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Obrigado pela intercessão. O pastor Marioto é jovem, então quando ele mandou fazer isso aqui, ele fez só para ele. Tá? Ele esqueceu dos mais velhinhos, né? Nós já estamos chegando também lá. Só para os irmãos terem uma ideia, né? O pastor que é jubilado, faltam só 2 anos. Eu já posso jubilar. Quando você completa 35 anos, né? E, na verdade, nem 2 anos, né? O ano que vem eu já poderia fazer a minha jubilação, né? É claro que eu tinha feito um plano lá atrás de fazê-lo, mas a história acaba mudando, né? E a gente não pretende, talvez, se jubilar agora, nem parar com o nosso ministério. A palavra dessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos está em João, capítulo 21. Eu vou ler aqui do verso 1 ao 14, na NVI. O texto paralelo aí é Mateus 26, 69 a 75 também, e é a passagem que servirá de base para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Palavra de acordo com o Evangelho de João, no capítulo de número 21. Nós conhecemos muito bem, ou pelo menos aqueles que já
estudaram um pouquinho de futebol, conhecem o goleiro Barbosa. O goleiro Barbosa foi um dos melhores goleiros que o Brasil já teve na sua história, goleiro da Copa de 1950, a primeira Copa realizada no Brasil, não é? Mas Barbosa acabou tornando-se o protótipo, o modelo de fracasso, exatamente porque no final o Brasil perdeu para o Uruguai e, segundo o que a gente percebe, com uma pequena falha do goleiro, num chute despretensioso, e o Brasil acabou perdendo a final da Copa de 1950 e, né, a história de Barbosa é lembrada apenas por essa falha que ele cometeu. Os fracassos fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida. O problema é que, quando uma pessoa tem uma imagem pública, uma função pública, quando essa pessoa tem mais visibilidade, é notório que o fracasso acabe repercutindo de forma mais negativa e talvez as pessoas só consigam se lembrar daquele momento que aquela pessoa fracassou. Olha só o pensamento de Richard Nixon, ex-presidente norte-americano. Ele disse o seguinte: um homem não está acabado quando enfrenta a derrota, ele está acabado quando desiste. O que ele quer nos ensinar com o seu pensamento é que, de fato, fracassar, não ser bem-sucedido, não ter bom êxito, é uma experiência comum a qualquer pessoa. Nós não conhecemos alguém que tenha sido bem-sucedido e tenha tido sucesso em todos os seus investimentos, mesmo aquele que consideramos o mais dotado dos dotados. Mas, de fato, quando a pessoa passa por um fracasso, se ela toma a decisão da desistência, aí sim o seu fracasso assume uma proporção muito mais complexa e talvez resultados muito mais desastrosos. Você tem aqui em João 21 a terceira aparição de Jesus aos discípulos. Esse evento acontece mais ou menos 30 dias depois de Pedro ter negado a Jesus. O que nós percebemos que Pedro estava ali acompanhado dos discípulos, mas o que nos chama a atenção é que, se lá atrás, há 30 dias ou pouco mais, eles eram discípulos, aqui eles retornam para a pescaria, exatamente de onde Jesus havia tirado, ou desafiado, ou convidado, ou vocacionado todos eles. E a maioria dos intérpretes entendem que Pedro lidera esse movimento de homens que praticamente desistiram do discipulado, desistiram de seguir a Cristo. Provavelmente Pedro ainda tinha o coração ferido, sobrecarregado, ainda não recuperado daquele dia terrível, depois de negar Jesus Cristo por 3 vezes. Em outras palavras, nós temos aqui um homem que consegue um determinado coro com ele para assumir uma nova postura, a postura da desistência. Se eu fracassei, a melhor coisa que eu faço é desistir. É assim que pensa grande parte das pessoas que estão entre nós, ou quem sabe, muitos de nós. Eu quero deixar com o seu coração o seguinte tema nesta noite: o dia que um homem quis desistir de si mesmo. O grande problema do fracasso é quando ele é usado como ingrediente, como material, como objeto de uma medição extremamente injusta, infeliz, que contraria a nossa própria identidade. Quando eu tomo o fracasso e faço desse fracasso o meu RG, a minha verdadeira identidade. Eu não absorvo apenas as dores do fracasso, mas eu me concebo como o próprio fracasso em si mesmo. Você lembra muito bem que quando Pedro nega Jesus, depois da 3ª vez, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Esse choro amargo de Pedro é um misto de remorso, arrependimento, tristeza, decepção por ter negado o seu próprio Senhor, mas é também a elaboração, diríamos assim, embrionária, de certo teor de acusação contra ele próprio. Um tipo de autorreprovação, muito mais ainda, um tipo próprio de condenação. Um homem que decidiu desistir. Uma das piores decisões que nós podemos tomar. O dia que um homem quis desistir de si mesmo, a primeira lição, ele viveu vitimado por sentimentos de fracasso.
Lá em Mateus 26, verso 75, disse Jesus a Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele se lembrou dessas palavras, diz o texto, e ele chorou, saiu dali chorando amargamente. Apenas uma informação, não é? Na verdade, não é um galo que canta, né? A ideia do galo que canta era um tipo de trombeta romana que avisava sobre a troca de turno de soldados. Então, o canto do galo, na verdade, era quando um soldado romano tocava a trombeta para que soldados substituíssem outros. E ele diz: antes do canto do galo, antes que a trombeta toque, você me negará 3 vezes. E diz o texto que Pedro chora amargamente. Eu digo que, à luz desse texto, há aqui um tempo, um depois, muito mal administrado. No capítulo 21, que nós lemos, no verso 3, Pedro diz aos demais: vou pescar. E essa sua palavra sela, consolida a decisão do seu coração depois deste choro amargo, depois de sentir o amargo de um fracasso. O remorso de Pedro não é aquele tipo de remorso que impele, que desenvolve uma nova postura, que cria novos ares, que nos leva a um arrependimento, a uma mudança de atitude. Não, as lágrimas de Pedro não são de natureza construtiva. Muito pelo contrário, são motivadoras para a desistência. Eu posso passar por um fracasso, posso chorar amargamente, posso sentir todas as dores cabíveis, desde que esta experiência produza em mim novas iniciativas, especialmente aquelas que mantêm a minha vida aonde Deus deseja. Ao contrário, as lágrimas desse homem travam a sua história, impedem o seu caminhar, abatem a sua alma, desencorajam o seu coração, detêm e prendem a sua própria história e a sua própria vida. O que fazer diante de sentimentos assim, que muitas vezes nos privam de experimentar o melhor de Deus, que muitas vezes nos privam de oferecer o melhor para Deus? Algumas histórias nos fazem lembrar disso. Uma delas é Esaú. Diz a Bíblia que depois de um dia mal sucedido de caça, ele volta desanimado do campo. E ali ele se encontra com Jacó, pede o prato de lentilhas, um feijão, um cozido avermelhado. E Jacó, esperto como era, troca esse prato de lentilhas pelo direito de primogenitura, o direito de herança que Esaú tinha. O que nós percebemos nessa história, e ele faz a troca, aceita, faz o seu juramento, concorda com aquela troca, porque no seu imediatismo ele vê o direito de primogenitura como ineficiente, inútil para aquela ocasião. Ele prefere matar a sua fome. E nós observamos aqui que o desânimo é capaz de produzir os mais terríveis prejuízos. Quando uma pessoa desiste, ela começa a pensar de forma errada. A forma que ela analisa os fatos é baseada no seu imediatismo, no seu julgamento, diríamos assim, sem responsabilidade, sem juízo, sem critério algum, porque ela tem uma necessidade que precisa ser suprida. O que Pedro quis fazer é: vou me afastar de Cristo, não vou mais segui-lo, vou voltar à pescaria. Mas nós temos o segundo exemplo de alguém que fracassou, Davi. Diz a palavra que esse homem, depois de cometer adultério, ele admite o seu pecado. Ele espera o nascimento da criança que morre logo a seguir, filho de Batseba. E quando essa criança é tomada pelo Senhor, diz a Bíblia que ele faz a sua barba, ele volta a se alimentar, veste roupas, toma banho e volta a viver normalmente. O fracasso desse homem não foi suficiente para detê-lo. No caso específico das opções de Pedro, pescar foi o modo que ele encontrou para se afirmar, para homologar a sua história como um grande fracasso. É como se ele dissesse ao seu coração e à sua mente: não sirvo para ser discípulo, é melhor que eu volte a ser o que eu era, um pescador. A volta é também o símbolo da desistência, é a manutenção, a preservação e o cultivo prolongado dos sentimentos de fracasso e derrota, que tomam conta da sua mente, da sua vontade, que tomam conta dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e atordoam a sua vida. O dia que um homem quis desistir de si mesmo, ele viveu vitimado pelos sentimentos de fracasso.
Tome cuidado com os sentimentos de inutilidade, de fracasso, de incompetência, que muitas vezes ocorre na sua cabeça, no seu coração. Segunda coisa, este homem que um dia quis desistir de si mesmo, ele também ouviu do interesse de Deus por sua vida. Ainda bem que na história de Pedro havia um homem chamado Jesus. Na sua história, na minha história, as nossas histórias precisam urgente, inadiavelmente, do homem chamado Jesus. Se Jesus não estiver presente na minha vida, se a minha vida não estiver na presença de Cristo, eu posso absorver o pior para a minha história e vou desistir das coisas mais valorosas da minha vida. Jesus se aproxima dos discípulos e pergunta: vocês têm algo para comer? Eles disseram: não, não temos. E Jesus então, versos 5 e 6, lance a rede do lado direito e vocês encontrarão. Diz a palavra que eles lançaram a rede e não conseguiram não conseguiram recolher a rede, tamanha quantidade de peixes. Mas o milagre não é bem o número de peixes que esses homens conseguem capturar. O que nós percebemos nessa história é que este Deus que se interessa pela sua vida, pela minha vida, ainda que vitimados pelo fracasso, ainda que o nosso coração continue sendo esse celeiro, essa esponja que absorve as fatalidades, as dores da nossa existência, Deus em Cristo descortina, cria, dá princípio, início a uma nova oportunidade. Essa oportunidade é para Pedro, mas também extensiva aos demais discípulos. A aparição de Jesus, o convite de Jesus, considerando aqui que esta já é a terceira vez que Jesus aparece. Mas esta aparição, ela é especial, ela é diferenciada. A princípio nós percebemos Pedro que não esboça qualquer reação, provavelmente sinalizando ainda o abatimento, a autocondenação, a automutilação dos seus dons, da sua história, da sua existência, um homem que não havia ainda superado o seu fracasso. Por isso Cristo diz: vocês têm alguma coisa para comer? O maravilhoso desse Deus que nos resgata dos nossos fossos ou poços de fracasso é que Ele sempre vem ao nosso encontro. É Ele que vem ao nosso encontro. Jesus usou uma fogueira. E se você voltar na passagem, no Evangelho, você vai perceber que era exatamente na proximidade de uma fogueira que Pedro traz Jesus. Mas é agora, na presença de uma fogueira, onde esses peixes são assados para serem servidos como refeição, é que esse Cristo começa a restaurar a vida deste homem. Jesus solicita os peixes de Pedro. Ele não pede dos demais, ele pede de Pedro. Pedro, traga os seus peixes. Semelhante ao seu chamado, talvez para reavivar, revitalizar, que ele de fato era um homem chamado para ser pescador de homens. É o Deus que faz uso daquilo que os seus discípulos conquistaram, mas debaixo da autoridade e da obediência da sua palavra. Esse Deus usa peixes, fogueira e um diálogo extremamente amistoso e restaurador. Ele busca um novo contato. Ele faz renascer uma experiência nova. É um convite à mobilidade, é um convite à reação. Esse Cristo provoca intimidade, comunhão, proximidade com seus discípulos. Faz uso, sim, dos seus talentos e habilidades naturais. É o Cristo que se aproxima, sinalizando aberto e claramente o seu perdão. É o Cristo que provoca proximidade e convivência. E aquele que não descarta, que não desvaloriza, é aquele que não dispensa. Jesus se apresenta movido por amor. Pedro, tem alguma coisa para comer? Pesque. Pedro, traga os seus peixes. Esta foi a terceira vez que ele apareceu aos discípulos depois que ele ressuscitou dos mortos. Alguns estudiosos dizem que esse movimento de Cristo, esse encontro de Jesus com seus discípulos, surge exatamente pela necessidade majoritária de Pedro, mas também a necessidade dos seus discípulos.
E, de certa forma, alcançando a nossa vida, nós também temos estas necessidades. O que significa dizer que, para eu lidar equilibradamente, espiritualmente, de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua palavra, para lidar com as minhas dores, com os meus fracassos, os meus insucessos, as minhas infelicidades, as minhas autossentenças, as minhas condenações próprias, que acontece lá na minha mente, no meu coração, para lidar com esta versão feia da minha vida, eu preciso da graça de Deus, é a necessidade que temos. Exatamente porque na presença de Deus, todos são chamados a nem pensar na desistência. Não desista. É o que Deus ensina aqui através dessa palavra. O dia que um homem quis desistir de si mesmo, ele viveu vitimado por sentimentos de fracasso, ele ouviu do interesse de Deus por sua vida, e a última lição, ele foi provado em suas decisões e compromissos. É muito interessante a palavra, na continuação do texto, Jesus vai dizer no verso 15, Pedro, tu me amas? E ele pergunta, tu me amas mais do que estes outros? A Bíblia nos ensina que lá atrás, no Evangelho, Pedro havia dito a Jesus que o amava mais do que todos os outros juntos. Não era assim, eu amo o Senhor mais do que André, do que Mateus, não. Eu amo o Senhor mais do que todos eles juntos. O amor deles todos, os 11, não se equiparam ao amor que eu tenho pelo Senhor. Mas a pergunta agora, a gente pergunta, por que essa pergunta? Porque foi exatamente aqui que surge, ou nasce, ou tem origem ao fracasso de Pedro. Jesus, nessa conversa, lá em Mateus 26, 33, Pedro disse assim, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Eu jamais vou tropeçar, eu jamais vou quebrar a minha fidelidade ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Não haverá falta em mim. Imagina se eu vou negar o Senhor, ou coisa do tipo. Jesus aqui, quando pergunta, Pedro, tu me amas? Ele atinge exatamente o orgulho de Pedro. E como o nosso orgulho é prejudicial. Até no processo de reformulação, de restauração, o nosso orgulho é duro de dobrar. Temos o coração endurecido. Mesmo na admissão de erros e pecado, a gente diz assim, mas eu errei, sabe? Mas a gente sempre tem um créditozinho ali na nossa confissão, uma coisa impressionante. Né? Jesus atinge exatamente isso. Ele que havia dito que o amava mais que os outros juntos, que daria e estaria predisposto a dar a sua vida por Jesus, quando ele faz isso, ele se coloca em um certo degrau de superioridade. Um homem cheio de orgulho, vaidade, altivez, soberba e prepotência. Alguém tinha que quebrar isso. E olha que interessante, isso só é quebrado por causa do fracasso dele. Claro, a ação de Deus. Mas exatamente porque ele fracassa, é que agora ele vai ser restaurado. A correção de Pedro, na verdade, é a correção do seu amor. É nitidamente uma fraqueza em Pedro, a forma como ele ama Jesus. O seu amor não era tão amor assim, a sua fidelidade, o seu compromisso, o seu serviço, o seu zelo, não era essa Brastemp toda. Não sei se Brastemp continua sendo a melhor, mas você entendeu. Agora, há uma outra curiosidade, e eu faço aqui a minha exegese, porque Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama, no Evangelho de João, no capítulo 21. Ama-me mais do que estes outros? Primeiro, ele salientando aqui o passado, ele pergunta se Pedro ama mais do que os demais discípulos, como ele disse lá atrás. Então Jesus toca numa ferida, toca nesse aspecto de orgulho. Mas o que é interessante desta passagem é que, nas 2 primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro, você me ama? Ele usa a palavra ágape, agapau. O amor ágape, o amor de Deus, o amor total, pleno, maravilhoso, um amor inequívoco, um amor que não tem tendências, um amor neutro,
um amor incondicional. Pedro, você me ama? Aí Pedro responde com a palavra filéu, que é a palavra usada no amor de amizade, que é o amor, mas não é aquele amor ágape. Não tem todo esse capricho. É diferente você amar um filho, amar a esposa e amar um amigo. O amigo está em segundo plano, com certeza. E não é errado fazer assim, ainda que a gente possa amar outras pessoas em amor também, ágape. Mas Jesus pergunta, você me ama, ágape, você me ama, 2 vezes, ágape, e Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu, tu sabes que eu te amo, filéu. Aí na terceira vez, sabe o que Jesus faz? Jesus fala assim, Pedro, tu me amas, filéu. Jesus não usa ágape mais. E Pedro responde, aborrecidamente, te amo, o Senhor sabe todas as coisas, filéu. Aqui, Pedro está mostrando o seguinte, o meu amor não é lá essas coisas todas. O meu amor não é lá grandes coisas. Eu pensava que eu amava o Senhor, mas na verdade eu apenas gosto do Senhor. Eu preciso resolver isso aqui dentro. Isso acontece exatamente por uma razão de urgente necessidade. Quando eu gosto de Deus, quando eu sinto carisma por Deus, quando eu sinto uma empatia, uma simpatia por Deus, quando eu tenho uma pequena química por Deus, eu não tenho condições de conhecer o ágape de Deus. E é por isso que estas relações epidérmicas, superficiais, distantes, frias, na sua intimidade com Deus, não dá ao coração da pessoa a certeza do que significa o amor de Deus. Ela canta todos os dias que Jesus morreu na cruz por ela, mas ela não sabe, não compreende o significado disso. É o que está acontecendo aqui com Pedro. Um aprendiz resistente, um aprendiz que precisava refletir sobre aquilo que ele mais julgava possuir: amor a Deus, compromisso com Cristo. E ele aqui acaba descobrindo o seguinte: eu estou ainda no estágio filéu. Eu tenho que melhorar muito na minha relação com o Senhor. Eu tenho que amá-lo mais. Nós somos também provados em nossos compromissos. Nós somos provados em nossas decisões. A história de Gênesis conta que o primeiro casal, Adão e Eva, tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Um foi aprovado, enquanto o outro foi rejeitado. Assim somos nós. Caim foi rejeitado porque não ofereceu do melhor que possuía. Abel, ao contrário dele, ofereceu das primícias, o que ele tinha de mais valoroso. Estamos falando apenas de ofertas, plantação, produtos agrícolas e carne e animais para sacrifício. Mas isso é a simbologia da nossa própria vida, aquilo que nós temos oferecido para Deus. O que é que temos oferecido para Deus? Considerando que eu já tenho o que Deus me oferece, é o ágape. Eu não consigo imaginar, e a Bíblia não consegue idealizar, que eu receba tanto ágape de Deus e continue oferecendo filéu a Deus. E não tem nada a ver com filé, hein? É carne com pelanca mesmo. Não é filé. A pessoa tem um emprego, tem saúde, tem trabalho, tem aquilo, e não consegue contribuir com a sua igreja. A pessoa recebe presente, recebe amizade, recebe carinho, não é capaz de ligar para uma pessoa que está enferma. Nunca visitou ninguém no hospital. Pessoas que têm sido assistidas, amparadas, sustentadas pelo amor de Deus. Uma coisa muito chocante que eu conheci foi o Mar Morto. Eu fui em Israel em 1996. E o Mar Morto tem uma característica absurda, né? Ele não só está a 400 metros abaixo do nível do mar, é a maior depressão do planeta. É um mar extremamente carregado de sal, não tem vida nele. É tanto sal que você entra de costas, você senta no mar, você não afunda na água. Se você está achando que eu estou contando história de pescador, tem lá em casa gravado, viu? Nadei de costa. Não afunda, você fica sentado como se estivesse numa poltrona. Mas o pior que eu vi lá é que esse mar tem dias contados, porque é um mar que só recebe, ele não espalha, não divide nada. Tem gente que é só vem a nós, e o vosso reino neca, nada, nada.
Me lembro de uma história que foi marcante do meu ministério e decisivo também para o meu coração. A minha igreja, lá em Minas, eu fazia muitos cultos de formatura. E fomos realizar um culto de formatura, de odonto, alguma coisa assim. E aí fizemos o culto, aquela coisa bonitinha e tal, entra, sai, prega, beija, abraça, dá flor, etc. Acabou. Passado alguns dias, a mãe da formanda foi lá no meu escritório. Pastor, quero agradecer e tal, a palavra e tal, elogiou o culto, só quero fazer uma reclamação. Falei, pois não, irmã. Pastor, fiquei decepcionado com a igreja. É mesmo, irmã? Sim. Não tinha ninguém. Da igreja não veio ninguém, só a fulana. Mesmo assim, porque eu liguei e passei na casa dela. Aí eu falei assim, ô irmã, é verdade, só tem razão. Mas a senhora esqueceu do outro lado. Eu nunca vi a senhora em nenhuma formatura aqui. Nunca vi a senhora em nenhum casamento. Nunca vi a senhora em nenhum aniversário. Irmã, a gente colhe aquilo que a gente planta. Você está entendendo? Tem gente que só quer receber. Né? É o crente 6 horas, né? 6 horas para mim, irmão. 6 horas para mim, mas não ora para ninguém. Ele não ora, nem ele ora por ele. Mas ele quer que todo mundo ore por ele. Ele quer receber mensagem do aniversário, mas não manda mensagem para ninguém, e por aí vai. Nós estamos sendo provados em nosso compromisso. Paulo, quando foi provado em seu compromisso, dizia que a única coisa que ele almejava era ser aprovado. Mas tem gente que só fica no estágio de provado. Ele dificilmente é aprovado. E Paulo chega a dizer assim, mesmo que eu precise morrer por Cristo. Olha Pedro, olhe cada um de nós aqui em Pedro. Né? Até o meu perfume está lá e o seu também. Olha Pedro, coisa feia. Somos nós que estamos sendo provados todos os dias. Somos mesquinhos, interesseiros, egoístas. Queremos que Deus atenda todas as nossas orações, mas não temos nenhuma disposição para corresponder a todas as nossas responsabilidades. Queremos que Deus seja abençoador, milagroso, fiel, isso e aquilo, poderoso, e abre porta, abre o mar, e faz fechar a boca do leão, e faz isso, e faz aquilo, né? Mas a minha vida com relação a Deus é só para mim, não tem nada. É o verdadeiro mar morto de Santos. É o verdadeiro mar morto de Santos. Um homem que quis desistir de si mesmo. Palavra do Senhor, segundo o que nós examinamos nessa noite. Eu quero só recordar com você. Ele viveu vitimado por sentimentos de fracasso. Ele ouviu do interesse de Deus por sua vida. E ele foi provado em suas decisões e compromissos. Eu encerro dizendo mais algumas poucas palavras. Pedro usou a pescaria não para descansar, não como forma de lazer, mas como artifício de fuga. Quem aqui se assemelha a Pedro? Típico de alguém que sentia os remorsos e rumores dos seus fracassos espirituais. Ainda bem que esse Pedro, tocado pela graça de Deus, não desistiu e se tornou Pedro, escolhido de Deus. Sobre os lábios ou a confissão do coração deste homem, o Senhor edificou a sua igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma das maiores confissões que nós temos no Novo Testamento. E eu quero deixar com você o pensamento de Marilyn Savant, que é uma escritora americana, e ela disse o seguinte: ser derrotado é frequentemente somente uma condição temporária. Desistir é o que a torna permanente. Ser derrotado é um tempo, é um episódio, é uma circunstância, é breve. O problema é quando nós desistimos. Aí nós damos forças e vida eterna, quem sabe, não vida eterna, mas vida constante à derrota. A derrota prevalece sobre nós. O desafio de Deus para a sua vida, nesse processo de recomeço, ou de começo, ou do dia a dia, é que você seja bênção nas mãos de Deus. E que você jamais desista de você mesmo. Porque existe um Deus sobre a sua vida que te ama com amor ágape. Que o seu coração, que o meu coração, tenha a bênção de poder responder a este Deus também em ágape. Amém? Eu gostaria, segundo o nosso coordenador aqui, chefe,
nosso irmão seminarista Caio. Viu, pastor? O Caio é seminarista, viu? Está lá no JMC. É, seminarista.